Bom, mais uma aula, certo? Exatamente usando essa tecnologia, né? E, para mim, né, é um pouco complicada essa tecnologia, por quê? Né? Porque, novamente, eu repito, né, quem foi meu aluno sabe né, que eu nunca dei aula lendo, né? E repara que, para mim, é uma dificuldade muito grande. Tá? E eu estou tentando né, me adaptar a essa tecnologia que eu tenho que ter né, o material escrito aí na tela do computador. Tá? E não posso deixar assim, de agradecer a vocês né, pela, pelo número de inscritos, né, que aumenta consideravelmente, e o número de views. Né? Tem quase 200 mil, 202 mil né, views. Tá? Está crescendo né, e não deixe de compartilhar, de falar com os amigos. Né? E recebi até um comentário, né, numa das aulas de medicina, de um aluno, Wesley, né, da engenharia, né, da Unicamp, agradecendo pelas aulas de matemática. Né. Eu tenho certeza se ele, parece que ele faz a engenharia da computação. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, que muitos alunos de engenharia vão aproveitar, principalmente a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre as leis físicas aplicadas a escoamento. Quando eu falo escoamento, faz se ar, água, sangue, é a mesma coisa. Certo? Então aqui eu vou minimizar, né? Vou começar a falar né, sobre as leis físicas. Bom, primeira coisa, primeiro detalhe é o seguinte, até antes de minimizar, lei não se demonstra. Não adianta, né? Ou você aceita, né? Ou então você escreve, manda para a comunidade científica, né? Dizendo que você não concorda com aquela lei. Lei não se demonstra. Como definições, né? Em matemática também, não se demonstra. Né? Eu, eu falo sempre, o que é um triângulo equilátero? Né? Você não vai demonstrar. Né? Você vai aplicar a definição. Né? Um triângulo né, possui três lados iguais. Né? Agora, qual é a consequência? Que os ângulos sejam iguais. Então, em geral, os alunos têm uma dificuldade né, em separar o que é definição e o que é consequência. Né? As leis físicas você não pode demonstrar. Ou você aceita ou não aceita. Né? Então, e o que mais se faz né, nos escoamentos do sangue né, é empregar as leis físicas. Né? É interessante vocês saberem, né, para dominar, saber de onde elas vêm. Né? E repetindo, tanto faz, né, ser sangue, água, né, a lei ela não é. Né? Os parâmetros não. Por exemplo, o rolo do sangue, né, por coincidência, aproximadamente a massa específica de sangue né, é igual, praticamente igual à da água. Da água são 1.000 quilos por metro cúbico, né, massa específica. Do sangue é 1.055, 1.060 né, quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos ver a primeira lei física que vocês vão aprender, por incrível que pareça. Tá? É usada mas demais tá? na, nos ciclos cardíacos. Demais, 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 demais. Né? Inclusive de uma forma simplificada que eu vou mostrar geral para vocês aqui agora. Então vamos lá. Bom, aqui né, a primeira lei física né, é chamada lei da conservação da massa. Né? Em vez de eu falar sobre o que está escrito, vou dar um exemplo para vocês de uma forma bem clara, para vocês entenderem a lei. Tá? Sem olhar aqui por enquanto. Olha só, você vai a um teatro. Tá? Então estão lá os lugares e tal. Né? Repare, o número de pessoas que entram, o número que entra, agora em português, né? O número de pessoas que entra no recinto né? Não sai, a não ser que ele não esteja gostando da peça. Tá? Então, o que você tem, o que você sente? Tá? A entrada, né? No caso, as pessoas entram né? Por uma porta, não é? Certo?
As pessoas são acumuladas no volume, né? No espaço. Eu estou levando a linguagem, né, fluido para a linguagem de sangue. Então, quando você ouvir acúmulo, né, lembre no volume. Quando vocês ouvem fluxo, né, entrando e saindo, é pela superfície. Primeira coisa que tem. Agora, repara só um detalhe. Olha só. Olha que interessante. Imagine que você tem na sua sala, por exemplo, na sala, né, uma entrada e uma saída, diferentes, tá? Diferentes. Tá? Tem duas portas. Olha que interessante. O número de pessoas que entra pela porta, por unidade de tempo, por exemplo, né, marca por minuto. Tá? Se for igual ao número de pessoas que saem pela outra porta, no mesmo instante de tempo, qual vai ser o acúmulo? Vai ser zero. Né? Então, olha só, quando é que o acúmulo vai ser zero? Tá? Quando o que entra na superfície, por unidade de tempo, é igual ao que sai, por unidade de tempo. Está bem claro isso? Está bem claro? Olha só, vou dar um outro exemplo assim, para vocês entenderem muito bem o que é entrada e o que é saída. Né? Vai ao banco, coloca R$ 100. Minutos depois você retira os R$ 100. Né? Qual foi o acúmulo? Zero. Então, o número que entra, só que você fala por unidade de tempo, se for igual ao número que sai por unidade de tempo, o acúmulo quanto é? É zero. Certo? Agora, se você coloca uma quantidade, né, de dinheiro no banco e não retira, o que entra é igual ao que está acumulado. Não é mais lógica. Certo? Se você, no outro dia, pega o que está acumulado e retira, não é? O acúmulo vai ser zero. Né? Certo? Retirou. Retirou sangue, retirou massa, você retira do volume. Entrou fluxo sanguíneo, né? Entrou. Está por onde? Pela superfície. Está bem claro isso aí, está muito claro. Então, observa só, observa só. Então, vamos fazer uma continha rapidamente. Olha só. Vamos pegar o dinheiro mesmo. Tá? Você entrou com R$ 100. Tá? Olha como é que é simples. Retirou 80, né? Ficaram R$ 20. Certo? Olha a continha simples. Então, o que entrou 100 vai ser igual ao que saiu, né? Mais o que está acumulado. Olha, mas, é uma continha pueril, né? Para criança. Certo? Né? Lembra do banco. Né? Olha só, entraram R$ 100, né? Você retirou 60. Vamos lá. 100 igual a 60, que saiu, mais o que ficou lá. Né? Ficaram R$ 40. Essa é a equação, é a lei da massa. Só, em vez de eu falar em pessoas, né? É, reais, né? Dólares, né? Eu estou falando de quê? De massa de fluido. Está bem claro? Então, a massa do fluido, por unidade de tempo, que entra pela superfície, vai ser igual à massa que sai por unidade de tempo, mais o acúmulo dentro. Certo? Copo. Pronto, vamos lá. Copo. Tá? Você pega seu copo, né? Abre a torneira, por onde vai entrar água? Pela superfície superior do copo. Né? Imagina que tem a superfície, né? Imagina aí. Então a água entra pela superfície. Ela não sai, o copo não está furado. Então o que vai ter dentro do copo? Um acúmulo. Não é? Quer dizer, a água entrando pelo copo, né? Olha só, o acúmulo varia com o tempo positivamente, porque ela entra, né? Você aumenta o volume da água por unidade de tempo. Certo? Então, olha só, o que entra
Se não sair, olha como é que é óbvio, tá? Você, o que entra é igual acúmulo. Não, é só pegar o copo, botar, vai na sua torneira lá, certo? Né? Ver o que entra pelo copo, né? Não sai, né? O volume, né, de água que entrou por unidade de tempo é o acúmulo que está lá por unidade de tempo. Claro, agora vamos lá. O acúmulo é positivo, por quê? Tudo que é positivo, né, variação, o tempo ele sempre caminha à frente. Né? Então, quando você tem alguma coisa aumentando com o tempo, a variação é positiva. Quando você tem algo que diminua com o tempo, a variação é negativa. Certo? Por exemplo, eu tenho R$ 100, certo? R$ 100. Eu perco 20, né? Nesse intervalo de tempo, né? o meu acúmulo, vamos supor, né? A quantidade é negativa, porque eu tenho mais, né? E perdi, por exemplo, né? Tenho 100, né? Perdi 80, né? Ficaram o quê? 20. Agora, presta atenção. Se você tiver uma quantidade, né? E ela diminuir com o tempo, né? O que vai acontecer? A variação é negativa. Por quê? Passado o tempo, aquela variável diminuiu. Passado o tempo, quando a variável aumenta, né, a variação é positiva. É claro? Olha só, quando é que o acúmulo é negativo? Epa, professor, é esquisito, né? Acúmulo negativo, né? Certo? É o que está acumulado dentro do copo e você vai beber. Pronto, esse que é o acúmulo negativo. Por quê? À medida que o tempo passa, a quantidade de água dentro do copo diminui. Então, quando o tempo aumenta e a quantidade diminui, o acúmulo que é negativo. Qualquer coisa que você tiver. Tá? Qualquer coisa. Tá? Hoje eu tenho 100. Né? Amanhã eu tenho 80. A variação foi negativa, né? Certo? Eu tenho mais hoje, amanhã eu perdi, o tempo sempre anda para frente. É bem claro isso aí. Então, eu acabei de mostrar para vocês, né, a lei da conservação da massa. Olha aqui, ó. Sempre quando alguma coisa varia com o tempo, né, é normal colocar um ponto em cima. Tá? Você vir, né, uma variável com um pontinho em cima, né, é uma notação que é muito usada. Significa que aquela variável está, no caso, né, está mudando com o tempo. Né? Aqui, ó, M ponto E, ó, é a variação da massa com o tempo entrando dentro de um copo, por exemplo. Certo? Aqui, ó, o que entra é igual ao que sai mais o que é acumulado por unidade de tempo. Mas vocês entenderam o exemplo que eu dei? É bem claro? Ó, o que entra por unidade de tempo. Por que por unidade de tempo, professor? Porque é um pontinho aqui em cima. Não é só a massa que entra, você tem que marcar o tempo que ela entrou. Essa aqui é a lei da massa, né? Conservação da massa. Então, ó, o que entra é igual ao que sai mais o que é acumulado. Pronto, acabou. Certo? Meu copo. O que entra, né? Entrou. Você bebe, saiu. Ficou água lá dentro. Né? Então, o que saiu mais o que está lá dentro, dentro do volume acumulado, né? É igual ao que sai. Está bem claro. Né? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Vamos ver como é que você escreve variação de massa, né? No ciclo cardíaco, né? No escoamento de ar. Né? Vamos ver como é que se escreve a massa. Olha só. A massa sempre vai ser dada pela massa específica vezes a área de entrada vezes a velocidade. Espero, né, que eu tenha mostrado aqui na frente. Vamos ver aqui, para vocês entenderem bem. Olha só. Aqui, eu tenho fluido entrando. Professor, eu faço medicina. Tudo bem. Sangue entrando, né? Numa veia ou numa artéria, aqui é um pedaço dela, e sangue saindo. Não, professor, eu faço engenharia, então bota ar entrando, né?
aqui ar saindo. Tá? Ah, mas eu gosto de hidráulica. Então, a água entrando, a água saindo. A ideia não muda. Olha que interessante, aqui está bem explicadinho. Ó. Massa específica, que na língua inglesa, né, é chamada de density, né? Na língua portuguesa traduziram para densidade, que não tem nada a ver com density. Density é a massa específica. Massa sobre volume. Certo? Vou dar um exemplo. As elevadas altitudes, né, quando você anda de avião, né, a massa específica do ar lá é muito baixa. Porque você pega um volume, né, um volumezinho, o número de moléculas ali dentro é muito pequeno. Então, eu digo que a massa por unidade de volume é muito pequena. Tá bom. Ao nível do mar, a massa específica é maior. Porque se você pegar o mesmo volume, você tem mais moléculas de ar. Né? Certo? Então, a massa específica é maior. Então, massa específica é massa por volume. Olha só. Vamos ver a unidade do ρAV, né? Tem que ser massa sobre tempo. Vamos acompanhar. Rho, massa sobre volume. Área, né? Comprimento ao quadrado, né? Qualquer área é comprimento ao quadrado, lado vezes lado, né? A área do círculo, né? Π, R ao quadrado, certo? Então vamos lá. Então eu tenho, ó, ρ, é massa sobre volume, comprimento ao quadrado é a área, e velocidade, a unidade é comprimento sobre tempo, né? E dirigindo a 60 quilômetros por hora, unidade de velocidade, né? É comprimento sobre tempo. Agora, olha só, comprimento vezes comprimento é comprimento ao cubo, né? Certo? Não é? Então, você tem, no caso, né, comprimento ao cubo, ó, unidade de volume, né? Certo? O volume sempre, a unidade é metro cúbico, né? Centímetros cúbicos, a unidade de volume. Então, essa unidade, comprimento ao quadrado vezes comprimento, né? Ela cancela com a unidade do volume. Unidade, não estou falando em unidade. Certo? Sobrou a massa em cima, sobrou o tempo embaixo. Professor, que legal. Então, a unidade do ρAV é massa sobre tempo, que é exatamente isso que eu quero. Na lei da massa, né? Eu quero a massa variando com o tempo. Né? Até dei exemplo, número de pessoas variando com o tempo, etc, etc. Então, a unidade ρAV é massa sobre tempo. Não se esqueça que, ó, aqui eu tenho a seção 1. Ó. Aqui eu tenho massa por unidade de tempo entrando, se não houver acúmulo, gente. Tem que ser a massa por unidade de tempo saindo. Não é? Acúmulo zero. Lembrado? Coloquei R$100, retirei os R$100, né? Ficaram o quê? R$0, né? Não tem acúmulo. Né? Então, olha só, massa por unidade de tempo que entra é igual a massa por unidade de tempo que sai. Se, olha agora, se não houver acúmulo. Não é. É como se tivesse um copo furado. Né? Põe um furo grande no copo. Né? A massa que entra por unidade de tempo, né? Aqui, ó, vai ser igual à massa que sai por unidade de tempo. Né? Seção 1 eu chamei de ρ1 a 1V1. Seção 2 eu chamei de ρ2 a 2V2. Vamos ver as unidades. Olha que interessante. Vamos ver a unidade do acúmulo? Então vamos lá, vamos ver a unidade do acúmulo. Olha, é uma aula bem e serve muito para engenharia. Aqui eu coloquei, ó, a unidade do acúmulo. Olha que interessante. Olha que interessante. Vendo aqui esse. Sempre, né, em fluidos, né? Sempre você usa, em vez de usar o V, né, para volume, você usa esse aqui, ó, né? Que no aplicativo que eu uso é chamado for all quer dizer para todos. Né? Isso aqui é um V cortado, é muito usado em fluido, muito. E o pontinho aqui quer dizer o quê? Ó, olha só para aqui, ó, variação do volume com o tempo. Ó, variação do com. O tempo está aqui embaixo, ó. O tempo está aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui é volume sobre tempo. Aqui o ρ é massa sobre volume, cancela dá o quê? Massa sobre tempo. Né? Olha como é caro, né? As unidades aqui nessa igualdade tem que ser a mesma. Né? Você não pode somar
banana, banana e laranja. Tem que somar banana, banana e banana. Então, a unidade do acúmulo, né, é a massa específica vezes a variação do volume com o tempo. Com o tempo. A quantidade de volume com o tempo. Bem claro isso. Exatamente a mesma unidade do ρAV. Mesma unidade. Que é massa sobre tempo. Então, aqui, está vendo aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Aqui. Aqui é o volume. Aqui é o volume. É acúmulo. Acúmulo é volume. S e E são áreas, são entradas. Está, né? Aqui escrito direitinho. Aqui é volume. Ó. Aqui é área. Tá? Se eu tiver chamado regime permanente, não tem acúmulo. No regime permanente, essa parte aqui é zero. Certo? Se eu tiver acúmulo, é chamado regime transiente. E, professor, eu tive uma aula, a primeira aula, né, de cardiologia, certo? Eu tinha acúmulo no ventrículo. Ventrículo tinha acúmulo? Então o processo de escoamento de massa no átrio do ventrículo é um regime transiente. Opa, pô, eu estou aprendendo, que bom, que legal essa linguagem, né? Certo? Né? Pode até dizer, olha, a pulsação leva para o ventrículo, né, contrair, né? Certo? Ou então relaxar, certo? O meu volume está variando com o tempo, professor. Então eu tenho, né, no meu coração, no nosso, né, escoamento de sangue em regime transiente, professor. Por quê? O volume varia com o tempo. Né? Eu tenho acúmulo, olha quanto. Você aprende naturalmente, isso eu quero dizer para vocês. Tá? Vocês aprendem naturalmente, né? Vendo as equações e vendo o que acontece. Eu, sinceramente, não é, novamente eu vou dizer, tranquilamente, tá? Eu sou um PhD bem, né, bem resolvido, entendeu? Não tenho aquelas frustrações de abaixar o outro para se elevar, nada disso, nada disso. Eu falo de coração mesmo, já nós estamos no ciclo cardíaco, né? Eu falo de coração. Eu falo porque as pessoas, quando usam, elas esquecem de onde vem. Né? Você não ouve falar, não sei, né? Pelo menos nos vídeos que eu tenho visto, olha, estou no regime transiente. Né? Eles falam regime intermitente, que é mas você não vê aquela ênfase. Aquela ênfase. Então, ó, o escoamento do sangue. Tá? No coração, o regime é transiente. Tá? Por quê? Né? Ele recebe pulsos elétricos, né, que variam com o tempo. Por isso que contrai, né, no caso, relaxa. Né? Contração é a sístole, né? E o relaxamento é a diástole. Mas o que nós já falamos, mas tudo bem, só para reprisar. Tá? Essa é a linguagem do sangue. Tá? Se você pega, por exemplo, um pedaço, né? uma seção assim, ó, da artéria, né? Eu vou levar aqui para aqui, que pode ser perfeitamente, que é a aula passada, né? Aqui, ó. Aqui pode ser um pedaço de uma artéria, né? Ou de uma veia, né? Certo? Então, aqui, ó, né? O regime aqui é um regime transiente. Geralmente, atenção aqui, geralmente, quando você trabalha fora do coração, certo? Né? O regime é transiente, mas eles fingem que o regime é permanente. Tá? Então, eu vou. Certo? Por exemplo, quando você fala em débito, né? Cardíaco, né? Em inglês é cardiac output, tá? Que é uma vazão. Olha só, nós estamos falando em vazão agora, só que fala em vazão volumétrica, vamos ver agora nem a mesmo por quê. Tá? O que você tem, né? Geralmente você olha assim como sendo um regime permanente. Né? O que entra por unidade de massa aqui no tempo, né? É o que sai por unidade de tempo. Depois nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo e estão gostando da linguagem que é usada nas aulas de medicina. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tá? Aqui, ó. A massa específica ρ, né? Massa sobre volume.
a velocidade v, né, que é comprimento sobre tempo, e a área é comprimento ao quadrado. Um detalhe importante também que não é falado. Assim, pode ser até falado, mas não é enfatizado. É o seguinte, massa específica, tá? Vou pegar a velocidade. Tá? A velocidade numa seção, aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês novamente, né? A aula está interessante. Ó. Quando você pega essa velocidade V1, né, eu fiz questão de não colocar aqui, né, só no texto. Aqui é a seção 1. Essa velocidade aqui, né, é a velocidade média. Tá? Por exemplo, a velocidade aqui ó, na parede é zero, certo? E quando o regime é laminado, para não falar isso aí, a maior velocidade é na linha de centro, certo? Por isso que quando se trabalha, né, quando se opera com valor médio. Então, ó, os valores da massa específica da velocidade, né, quando você usa, né, as equações, né, do escoamento da massa, né, são valores médios. Quem já teve alguma aula, né, que envolveu, né, a parte de escoamento, né, a primeira coisa que você ouve é pressão. Não, a pressão, vê se tem pressão aqui, gente. Não tem nada com pressão aqui, ó. Nada, 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 nada. Né? Ah, professor, eu ouvi a pressão, não sei o que, não tem nada de pressão. Ó. A lei da massa, a lei da massa, não envolve pressão. Não envolve, não envolve. Tá? Depois vamos ver onde a pressão entra, que é uma outra lei. Não tem nada a ver com essa, são independentes. Atenção aqui, ó. Leis são independentes. O que é isso? Uma não implica na outra, porque senão não seria lei. Não é lógico, não é? A lei da energia, né? A lei da massa, né? Eu obtenho pela lei da energia. Mentira. Você pode usar as duas leis, tá? Como um sistema de equações com duas incógnitas. Né? X mais y igual a 10, x menos y igual a 4. São duas equações. Né? E para ter solução única tem que satisfazer as duas. Né? 7 mais 3, 10, 7 menos 3, 4. Né? Aí é a solução do sistema. Então, as leis são independentes. Independentes. Tá? Vocês já ouviram falar em pressão, volume? Tem nada aqui, ó. Lei da massa. Pronto. Você vai usar. Vai usar muito. Vamos lá. Já aprendemos a unidade, né? Massa sobre tempo. Né? Agora um detalhe, vamos ver aqui, vamos ver entendeu? Como eu escrevi isso aí. Né? Aqui eu mostrei aqui, ó, que é a mesma massa sobre tempo. Aqui, ó. Massa específica, ρ. Massa sobre volume. Volume com aquele pontinho ali, ó. É volume sobre tempo. Opa, cancela aqui na diagonal, aqui, ó o cursor andando aqui, ó. Restou o quê? Massa sobre tempo. Né? O que eu falei? A mesma unidade do ρV. Está bem mastigadinho aqui, tá? Gente, por favor, olha só. Hipótese simplificadora. Tá ouvindo? Toda vez que você vir, né? Que você vê, não, tá? Toda vez, o português é importante. Toda vez que você vir, né? Algo constante, tal, são hipóteses simples. O nome está dizendo hipóteses simplificadoras. Se eu uso, não sei de onde vem as hipóteses simplificadoras, quando elas não forem válidas, quer dizer, as hipóteses simplificadoras, eu estou usando uma fórmula que não se aplica. Rapaz, olha como é lógico isso. Raciocina comigo, por favor. Tá? Olha só, eu tenho uma equação complicada. Bom, aí eu falo assim, vamos fazer uma hipótese, admitir, né? Uma hipótese simplificadora. Aí eu chego numa fórmula. Certo? Aí o que eu faço? Eu vou usar essa fórmula para ensinar uma aula. Certo? Se algo, né, foge desse meu modelo simplificado, a fórmula que eu estou usando não se adequa. Certo? Porque eu não sei a origem, pô. Ah, geralmente acontece. Né? Mas eu quero ganhar tempo. Tudo bem. Repara só. O ρ, geralmente, ele varia. Tá?
no escoamento de supressão, o Rho, por exemplo, nas altitudes, né? Você vai com a altitude, né? O Rho vai variando, né? Quer dizer, a massa por volume vai variando com a altura, né? Quando você caminha. Certo? No avião, né? O avião, por isso que ele é pressurizado, porque a pressão interna nele, se não pressurizar, é muito baixa. Aí começa a sair sangue pelo teu corpo. Né? E depois vamos falar isso. Opa, falei pressão, perdoe-me, não tem pressão nenhuma. Eu só dei o exemplo do Rho. Tá? Vamos por partes. Olha só, qual a hipótese que eu vou fazer para estudar tá? o cardiac cycle, quer dizer, o ciclo cardíaco? Qual a hipótese que eu vou fazer? Que a massa específica do meu fluido, do meu sangue, ela é constante. Professor, eu tenho no meu corpo, né, a temperatura média é de 36 graus e pouco, tá? Tudo bem. Tá? Mas o sangue, né, ele sofre, a massa específica sofre com a temperatura. Né? É só você aquecer um pouco d'água, né, na chaleira lá, você vai ver aquelas bolhazinhas embaixo, né? Certo? A massa específica da água ali em contato, né, com a chama, ela é menor do que lá em cima, certo? Né? Ela é menor. Tá? Você pega um volume, né, tem menos moléculas ali do que em cima. Então, varia, professor. Massa específica varia. Se eu for estudar um problema como esse, falar que o Rho é constante, a fórmula que eu escrever, tá? Vou falar em lugares populares, está furada. Está furada. Então, eu vou supor que nos escoamentos, né, eu vou analisar, o meu Rho é constante. Ora, se meu Rho é constante, eu tiro o índice 1 dele aqui, está vendo aqui? Ó, deixo o A1 e deixo o V1. Tiro o índice 2 dele aqui, e aquele aqui eu passo para fora. O Rho é o mesmo, está vendo? Esse Rho e esse Rho. Tá? Agora vamos lá naquela simplificação que a gente aprende lá no ensino médio, né? Não, desculpa, ensino médio, ensino fundamental, iniciando. Né? Eu tenho Rho aqui, Rho aqui, Rho aqui. Ó. Eu tenho 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, ou 7 vezes aqui, 7 aqui, 7 aqui. Se eu dividir ambos os membros por Rho, né, eu cancelo. Né? Eu vou cancelar todas as parcelas aqui, essa e esse Rho aqui. Opa! Eu fiquei com o quê? Com AV. Aqui, ó. Área vezes volume. Não, área vezes velocidade. Certo? Área vezes velocidade. Porque eu estou olhando o volume aqui embaixo. Eu escrevi, tá? Não tem problema. Então, o que é AV o volume, professor? Tranquilamente. Tá? O A, né, é comprimento ao quadrado. O V, velocidade, é comprimento sobre tempo. Apaga o Rho aqui. Apaga aqui. Apagou aqui? Vamos ver só a unidade. O A é comprimento ao quadrado, o V é comprimento sobre tempo. Comprimento ao quadrado vezes comprimento dá, no caso, volume, né? Certo? Então, o A e o V, né? E o tempo embaixo. Aqui, ó, aqui, tranquilamente, ó. Vou descer aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui é meu volume, certo? Porque ó, o AV, tá vendo aqui? Ó, o AV, a unidade do AV, quando eu cancelar o Rho, volume sobre tempo. Né? A área é o quadrado, comprimento ao quadrado, a velocidade é comprimento sobre tempo, o numerador vai ser comprimento ao cubo, né? E embaixo o tempo aqui. O pontinho no volume aqui. Ó. Então, olha só, ó, atenção aqui. Volume de massa de sangue que entra, vamos supor, no ventrículo esquerdo. Unidade de tempo. Atenção ao pontinho aqui, ó. É igual ao volume que sai, né, pelo ventrículo, né? E se tiver acúmulo, né? Está lá por unidade de tempo. Olha lá. Aqui a unidade, gente, ó, volume sobre tempo. Professor, a aula está muito boa e muito fácil. Muito fácil. É engraçado, interessante, professor. Eu vi lá, né, que o débito cardíaco, né, que na língua inglesa é CO, né, cardiac output. Né? A unidade, professor,
mililitro por minuto. Eu vi isso lá, professor. Ali, ó, volume, mililitro. O tempo, minuto. Então, professor, eu chamo isso de vazão volumétrica. Ó, vazão volumétrica. O que entra de volume de fluido por unidade de tempo é igual ao volume de fluido que sai pela unidade de tempo, mais o acúmulo do volume. É muito fácil. Ó, professor, eu vi, né, a aula lá está um pouco confusa, né? O volume de fluido que entra pelo ventrículo, né, pelo átrio, né, é igual ao volume que sai, acumulou. Nossa Senhora, agora eu estou entendendo tudo. Né? Porque ele está usando o quê? A lei da conservação volumétrica, que é um caso particular de quem, gente? Da lei da conservação da massa, aqui, da massa. Tá? Da massa. Só posso usar milímetros por minuto, mililitros por minuto, se o rho do sangue for constante. Só. Então, eu já sei que eu estou usando mililitros, né, por minuto e tal, né? É uma hipótese, adotei uma hipótese simplificadora, que o rho do sangue é constante. Está bem claro aqui? Bom, a aula não ficar, né, muito, né, não digo chato, porque não é. Isso aqui você vai aplicar. Nós vamos usar isso tudo aqui. Hein? Tá? Eu vou parar a aula por aqui para serem aulas curtas, né? Para você entender bem isso aí. Tá? Essa é a ideia. Nós vamos aos poucos, tá? Vocês vão entender muito, mas muito bem mesmo. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Tá? Eu vou aqui, né, para apagar. Não vou editar. Tá? E, por favor, né, compartilhem, né? Se inscrevam, falem com os amigos, né? Pessoal da engenharia também. Tá? Aqui serve para engenharia. Tá? Eu tenho experiência nisso aí, porque eu dou aula para mestrado, doutorado, tá? E aluno da UERJ, já dei isso no IME. Tá? E é muito importante isso aí. Tá? Vocês vão aprender as leis físicas aplicadas, mas de uma forma agradável. Né? De uma forma agradável, você entendeu perfeitamente. Pensa no copo, você tem a equação a lei da conservação da massa. Né? Ela vira a lei da conservação volumétrica, né, quando o ρ for constante. Se não for constante, eu não posso usar. Pronto, acabou. Tá? Então, vamos terminar por aqui. E agradeço a vocês aí, tá? Mais uma vez, o número de inscritos e o número de views.